A história começa em um belo dia de sol, onde alguém avista uma cobra que está pedindo desculpas a um tal de Atilian. Alguém chama pelo mesmo nome, e o garoto grita para ele acordar, dizendo que existem bandidos atacando o castelo. O protagonista se levanta furioso, dizendo que ia matar os caras que estavam fazendo bullying com o avô. O pessoal da cidade pergunta por que estão querendo invadir aquela terra. Um homem loiro, com uma expressão séria, pergunta se ele é o Aidan, responsável por aquele lugar. O senhor confirma ser Aiden e pergunta por que eles estão naquele lugar. Alguns deles sorriem de forma maliciosa. O homem loiro se apresenta como Orlando da família Moshan e diz que vem buscar aquele território em nome da família dele, e que o velho não tinha mais que se preocupar. Aiden se assusta e diz que aquele é o território de Atilian Burne, o mago, e que ele não tinha o direito de fazer aquilo. O loiro se aproxima e avisa que Burne morreu 16 anos atrás e deixou uma dívida que está sendo paga com este território. Os moradores ficam com medo, e Aiden, tremendo, diz que vai solicitar um tribunal para verificar se aquilo era verdade. Mas Orlando fica com raiva e avança com o cavalo, dizendo que o velho é estúpido, já que ele é um aprendiz de mago e o tribunal não tem poder contra ele por causa disso. O cavalo está quase encostando em Aiden, mas o nosso protagonista aparece bravo e para o cavalo com uma mão. Orlando não acredita que aquilo seja possível, e o nosso herói pergunta como ele tem coragem de aparecer naquele lugar e agir daquela forma. Ele dá um soco no cavalo, e cai morto instantaneamente. Orlando avança, mas ao ver o protagonista com 150 kg de músculo, congela de medo. Ele manda o garoto que estava ao lado de seu avô levá-lo para um lugar seguro, e o rapaz obedece. Orlando reconhece que aquele é o filho de Atilian Burne e diz que ele é um fracassado que não consegue usar magia. O nome dele é Atilian Kunlun e ele tem 16 anos, embora pareça ter 46. O loiro fica bravo e diz que ele é um inútil, perguntando como ele ousa atacar um aprendiz de mago como ele. Mas nosso protagonista nem pisca, falando que isso é bom, já que ele quer ver o poder da varinha dele. Orlando grita, dizendo que ele é arrogante, e conjura um poder de luz, que acerta o protagonista em cheio, o empurrando para o chão. Orlando fica confiante e sorri ao vê-lo no chão, enquanto os outros estão surpresos, dizendo que a magia que ele conjurou era lendária. O garoto que está ao lado do avô do protagonista está preocupado com o nosso herói e vai tentar ajudá-lo, mas é impedido pelo velho, que o manda esperar. Kunlun, deitado, fica surpreso ao conhecer a magia pela primeira vez e diz que doía pra caramba. Enquanto Orlando não acredita que ele ainda está vivo, nosso herói ainda está no chão, com dificuldade para se levantar. Quando o garoto começa a gritar que ele está bem, o protagonista começa a pensar que está surpreso que mesmo com um corpo tão fraco, Orlando produz tanto poder, então realmente a magia é algo extraordinário. Mas ele avisa que com o nível dele, é melhor ele desistir logo. Orlando fica bravo, dizendo que vai matá-lo, e começa a carregar outra magia para lançar contra o nosso herói. Mas de repente ele está na frente dele, dando um soco na cara de Orlando, que cai no chão. Mas aparece uma pessoa encapuzada mandando ele parar e lança uma magia no protagonista, que o pega desprevenido. Ele é empurrado para trás, soltando ketchup, e o avô do protagonista e o garoto se assustam e gritam pelo seu nome. O encapuzado manda Orlando aguentar e começa a usar uma cura nele, olhando para os figurantes com raiva e mandando eles pegarem um kit médico. Então ele usa uma magia no dedo, que faz Orlando acordar tossindo ketchup. O homem já começa a pensar que dessa vez ele conseguiu se livrar de morrer. O avô do protagonista cai no chão ao ver seu neto naquela situação. Nosso herói na parede percebe que aquele sim é o verdadeiro poder mágico. O encapuzado se revela, dizendo que aquele não é o verdadeiro poder mágico, e sim seu poder escondido dentro dele. Kunlun cai no chão ferido enquanto olha para seu avô, que também está desmaiado. O encapuzado diz que era apenas para ter sido uma entrega de território, mas que eles o forçaram a matá-los. Enquanto nosso herói olha para cima e pergunta quem é ele. O inimigo se apresenta como o mago Neshin Zad e manda ele se preparar. Kunlun percebe que isso sim era um verdadeiro mago. Zad conjura um poder de fogo contra nosso herói, que usa os braços para se defender. Ao ver isso, Zad o chama de estúpido por tentar se defender apenas com os braços. Uma explosão acontece e quando a fumaça baixa, nosso protagonista se mantém firme e avisa Zad que agora é a vez dele. Zad fica surpreso ao ouvir isso e diz que é impossível alguém aguentar aquela magia mortal. Porém, se esse é o caso, ele está pedindo para morrer. Ele então conjura outra magia de fogo muito mais poderosa que a anterior. Porém, de repente, Kunlun já está prestes a golpeá-lo. Zad se assusta e ativa um escudo mágico, enquanto Kunlun se pergunta que tipo de magia era aquela. De repente, Zad conjura outra magia no protagonista, que é empurrado contra a parede. Porém, ele se levanta animado, falando que a magia dele era inútil contra ele. Desacreditados, Zad se pergunta como alguém pode ter esses músculos e fica pensando se aqueles rumores eram reais. O avô do nosso herói aparece desesperado, falando que aquilo não era necessário e que eles iriam entregar o território. Mas nosso protagonista manda ele ficar calmo e diz que achou uma forma de derrotá-los. Do chão,
Orlando manda o velho não poupar a vida de ninguém. Zad sabe que se os rumores forem reais, ele não pode deixar nosso herói vivo. Sem enrolação, ele golpeia Zad e diz que ele não pode dar a chance dele conjurar uma magia. A única opção para Zad é ativar seu escudo, que ele tem certeza que Kunlun não quebraria. Aparece aquele garoto novamente, falando para o herói derrotar eles, e o avô de Kunlun fica surpreso com o desempenho de seu neto naquela luta. Zad fica mais bravo ainda, enquanto chama o protagonista de inútil e pergunta como ele ousa desafiar a magia. Conjurando uma magia estranha com um encantamento em uma língua desconhecida, Orlando reconhece que aquilo é uma magia secreta e grita mandando ele matar todo mundo. Correntes aparecem e pegam no pescoço dele. Nosso herói lança Orlando no escudo de Zad, que se assusta e o desativa. Kunlun vê uma brecha e dá um gancho na barriga de Zad, que continua conjurando a magia secreta. O protagonista vê isso e pega a corrente, enrolando-a no pescoço de Zad, dizendo que magos são muito perigosos. Enquanto ele enforca Zad, vazando ketchup, mandando ele morrer. Orlando vê aquilo e se pergunta se ele realmente vai conseguir matar um mago na força bruta. Gritando para nosso herói parar, ele avisa que a morte do mago causaria o fim do clã e pergunta para Tilian se ele quer isso. Ele hesita por um segundo e Orlando dá o comando para os soldados, que o resto é com eles, mas o povo da cidade começa a ir para cima dos soldados, dizendo que vão proteger o mestre Kunlun, que está prestes a matar Zad. Zad pensa que precisa de um momento para usar a magia secreta. O protagonista olha e fala que ele matou tantas pessoas inocentes sem necessidade, então ele deve pagar com a sua vida. Orlando pensa que nosso herói é insano por estar fazendo aquilo sem hesitar, mas nessa hora Zad consegue conjurar um poder chamado Roda do Travamento da Alma, deixando Kunlun furioso. Zad começa a rir, pensando que era o fim de nosso herói, porém o protagonista grita e o enforca ainda mais. Todos ficam desacreditados com o que estava acontecendo, e o poder que estava no pescoço do nosso herói Sami, ele finalmente conseguiu matar Zad e então recebeu o título de o Executor de Magos. Caído no chão, Orlando está abismado com aquela situação. Armas são largadas e os soldados dizem que são apenas mercenários contratados por Orlando e imploram por misericórdia. Orlando fica furioso, chamando-os de traidores e dizendo que isso terá consequências. Ele grita, dizendo que eles não entendem a seriedade da situação. Para ele, tudo estava acabado e todos ali iriam morrer. Haveria uma punição dada pela Aliança Mágica pelo desrespeito aos magos. Os mercenários contratados por Orlando ficam com medo, e o povo da cidade pergunta para o protagonista o que eles deveriam fazer. Do alto de uma torre, um soldado aponta e avisa que alguém está vindo. De longe é possível ver a silhueta de alguém se aproximando. Todos estão apreensivos, se perguntando quem é. O semblante de uma garota é visto no horizonte, e uma garota loira com um cavalo negro chega no meio da multidão. A primeira coisa que ela vê é o corpo de Zad morto no chão, um cavalo sem vida e Orlando sangrando enquanto olhava para cima. Então ela fala que parece que chegou tarde demais. Orlando olha para ela e vê o símbolo da Ren Academy. Ele pergunta se ela é uma aprendiz de mago e pede para ser salvo. Os capangas ficam surpresos com aquela informação. Ela então desce do cavalo e Orlando se apresenta como aprendiz de mago do clã Mozan, dizendo que os aldeões e mercenários eram traidores que cometeram um crime grave de matar um mago. Orlando se arrasta, dizendo que se ela o salvasse, a família dele daria uma generosa recompensa. Mas ela ignora e fala com o nosso protagonista, perguntando se ele está ferido e como ele se machucou tanto assim. O nome dela é Isabela, uma garota de 16 anos e esposa de Kunlun, que diz para ela que os machucados não são nada demais. Orlando fica congelado ao ver aquela situação. Isabela fala que é uma pena ele ter sido ferido assim, mas é um crime grave matar um mago. Então ela propõe matar todos ali para silenciá-lo, e depois viverem uma vida fugitiva. Os mercenários traidores ficam desesperados pedindo por misericórdia, enquanto Orlando está suando frio. Mas o protagonista diz que aquilo não tem mais volta e que se eles os matassem, traria um desastre para o povo do território. Ele não pode abandonar a todos e não pode envolver ela e a família dela. Isabela fica corada enquanto pensa que ele sempre se preocupa com os outros, não importa a situação. Kunlun olha para o povo do território e diz que a única forma de resolver aquilo é ele se tornar um aprendiz de mago, e o exame vai começar em breve. Todos olham surpresos e desacreditados. Então nosso herói diz que vai se tornar um mago e que esse conflito será resolvido em um duelo mágico. O povo do vilarejo parece desnorteado, enquanto o calvo explica que se for um duelo entre magos, a natureza do conflito muda. O avô de Kunlun olha para ele e diz que considerando a constituição dele, é impossível, já que ele não consegue praticar magia. No chão, Orlando pensa que ele é apenas um inútil que não consegue usar magia e foi exatamente por isso que a família dele enviou ele para pegar aquela propriedade. Mas Kunlun fala que acredita que se existe vontade, então existe caminho, e ser um mago é seu sonho de criança. Um a um, todos do vilarejo ficam surpresos com a determinação dele, e Isabela, com um sorriso radiante, fala que acredita no nosso herói e diz que tudo o que ele quer, ele definitivamente vai conseguir.
O calvo começa a gritar dizendo que acredita no nosso protagonista, falando que ele é invencível. Enquanto os outros começam a dizer que acreditam nele também, falando que ele vai conseguir. Mas os mercenários traidores ficam abismados com aquela situação. Enquanto Orlando está enlouquecendo, pensando que todas as pessoas ali perderam a cabeça, já que não faz sentido tentar usar magia se você não possui o dom natural. Kunlun, com uma expressão brava, fala para os mercenários saírem dali com o inútil do Orlando, e manda avisar a família Mozan que ele consegue derrotar um mago com seus próprios punhos e destruiria uma família de terceira categoria como a deles. Os mercenários, com medo, falam que irão dar o recado e que vão embora enquanto agradecem pela misericórdia. Naquele momento, Kunlun pensou que tinha que se tornar um mago por uma razão que só ele sabe. Em uma floresta, crianças fazem bullying em uma pessoa, chamando-a de monstro e dizendo que sua mãe era uma cobra demoníaca. Resiliente, Kunlun parece não reagir mesmo aos 7 anos, até ele perder a cabeça e então partir para cima, dando um soco na barriga enquanto os manda não falar de sua mãe. Depois, ele pega a cara de um e começa a esmagar. Assustados, os outros correm, falando que a criança demônio vai matar todo mundo. Kunlun continua socando enquanto grita para eles não falarem isso. Desde sua infância, ele carregou um rumor. Os outros o chamavam de filho de uma cobra demoníaca, talvez porque seus parentes o abandonaram logo após seu nascimento. Sendo carregado pelo seu avô, ele pergunta se realmente é filho de um demônio. Seu avô responde que isso é besteira e que seus pais eram pessoas extraordinárias. Nosso herói, ao menos, queria então saber o porquê de ter sido abandonado, e seu avô responde que talvez eles não tiveram opção. Um tempo depois, Kunlun encontra um mago na área leste. Ao se aproximar, ele pergunta se ele quer lutar e diz que só porque ele é uma criança, isso não significa que ele não vai bater. Mas o mago calmamente responde que não é para ele ficar nervoso e se apresenta como monge, dizendo que não conta mentiras e que tudo o que ele fala é presenciado pelos próprios olhos. Nosso herói mais novo fica bravo, como ele ousa dizer absurdos. Então, hoje, fala que veio de uma cidade no leste distante construída por um mago chamado Lyrian City, também conhecida como a capital do mago. Ele conta que no centro da capital fica uma torre majestosa chamada Haifa e diz que dentro da torre tem o demônio cobra que está sendo selado, e disse que seus descendentes são humanos feridos no continente do pântano da nuvem. Kunlun fica surpreso, se perguntando do que está falando e que tudo isso são apenas rumores. O monge pergunta por que o protagonista é filho de um mago gênio e não pode praticar nesse mundo. O nosso herói novo fica surpreso e pergunta como ele sabe que ele não pode praticar magia. Continua, se ele estiver interessado na herança dele, porque ele não vai explorar ele mesmo. Nosso protagonista reflete sobre explorar por ele mesmo. Então voltamos para o presente onde Kunlun está dizendo que já vai para se tornar um mago e volta para vê-lo. Enquanto todos estão se despedindo do nosso herói, o protagonista vai embora pensando que nesse mundo onde os magos são reverenciados e para proteger aqueles que ama ele vai esclarecer a herança dele para percorrer livremente nesse mundo. Então Isabela manda ele olhar, falando que aquela é a Lyrian City, uma cidade que se formou ao redor da Academia Mágica. A magia nesse mundo é tudo e todas as autoridades, quanto à nobreza, confiam nos magos. Eles são produzidos nas principais academias mágicas e aqui o nosso protagonista está na frente é a Academia Lyriana. O exame para se tornar um mago aprendiz é realizado a cada 3 anos e várias pessoas estão lá para realizá-lo. Nosso herói está animado com isso e diz que é só esperar o tempo certo. Alguns ali já dominavam magias básicas e a maioria são praticantes de profissões escuras e secretas enquanto eles estão ali para poder limpar seu nome após o incidente no castelo. Porém, a taxa de aprovação desse exame é muito baixa porque o padrão do exame é muito rigoroso. Todo o processo para o exame é dividido em 4 fases. A primeira fase é um teste escrito sobre conhecimento mágico. Com seus 150 kg de músculos, Kunlun chama a atenção de todos, que pensam que ele deveria se tornar um cavaleiro e não um mago. Kunlun olha para o examinador e se levanta. O examinador fica assustado e pergunta o que ele está fazendo. Ele se aproxima e diz que está apenas entregando o papel do exame e o examinador suspira de alívio, dizendo que tudo bem. Ele o manda ir para o corredor e diz que os resultados serão postados em breve e o nosso protagonista apenas responde que sim e vai embora. O examinador pensa que ele não está puro não porque com seus 150 kg de músculos ele passa uma aura imponente e se pergunta por que ele entregou o papel tão rapidamente. Um sino é tocado pedindo atenção a todos. Eles ficam surpresos, se perguntando o que era aquilo. Os que sabem ficam se questionando se era realmente verdade o que estava acontecendo. Aquele sino é a música da sabedoria, que é tocado apenas quando quebram o recorde dos exames anteriores. Os figurantes estão se perguntando quem era, e uma pessoa diz que já fez o teste por 9 anos e nunca tocou esse sino. Foi o Kunlun que ficou em primeiro lugar. Isabela fica toda corada, dizendo que ele é incrível por ter quebrado o recorde do exame, enquanto nosso herói diz que isso estava dentro das expectativas dele. Ele explica que treinou muito seu corpo para isso e também estudou todos os livros da livraria sobre magia.
enquanto um figurante de fundo está chamando ele de arrogante por falar que estava dentro das minhas expectativas. Kunlun, com seus 150 kg de músculos, percebe e pergunta se ele tem algum problema. O figurante bate de frente com a massa e, todo se tremendo, diz que só queria dar os parabéns para o nosso menino. O protagonista se vira, e Isabela o chama para ir ao segundo exame, enquanto aquele figurante pensa que não faz sentido a musculatura dele. No escritório do examinador, uma pessoa diz que é irônico. A pessoa na frente dele o chama de Yoji, o examinador-chefe. Yoji pergunta para a pessoa à sua frente se ele está aqui pelo toque do sino e diz que tem medo de o desapontar. Ele olha para o nosso herói e pergunta se aquele que quebrou o recorde do exame é apenas um trouxa que não consegue usar magia. Diz que ficou desapontado com aquilo e que é por isso que a situação deles está ridícula. Yoji diz que não há com o que se preocupar, já que o segundo exame irá eliminar todos aqueles que passaram por sorte. O segundo teste consiste em ficar em um círculo mágico de onde irá surgir uma pressão, e aqueles dentro do círculo devem aguentar a pressão até o círculo ser cercado para passar no teste. Isabela pergunta para Kunlun se ele tem algum plano para o segundo exame, ao que ele responde que não tem nenhum plano. O examinador do segundo teste chama por um nome. Kunlun se aproxima do examinador e diz que aquele é o seu bilhete. O examinador manda ele sair e diz que seja lá o que ele pretende fazer não vai funcionar. Nosso herói fica surpreso e pergunta o porquê disso. O examinador grita, dizendo que ele não tem como usar magia, e fala que já trabalhou com isso há 40 anos e reconhece alguém incapaz. Nosso protagonista apenas diz que, de acordo com o artigo das leis da escola, os examinados só podem fazer o segundo teste de acordo com o resultado do primeiro, e Isabela fica surpresa que ele memorizou isso. O examinador manda ele não se preocupar com isso e diz que ele está colocando expectativas em algo que não vai dar certo, explicando que a plataforma onde será feito o teste tem um grande risco de lesão e morte, até mesmo para aqueles com aptidão mágica. Nosso herói continua falando que no artigo 52 da academia diz que os examinadores têm o dever de proteger os examinados e lembra que ele possui um dever a ser cumprido. O examinador fica puto, perguntando se realmente vale a pena morrer para se tornar um mago. Todos os presentes ficam surpresos com aquilo. Nosso herói continua calmo e fala do artigo nacional 1713, que diz que qualquer pessoa obstruindo o mago ou o exame de mago aprendiz deve sofrer as consequências. O examinador fica bravo e se levanta da cadeira, batendo na mesa. Todos ficam apreensivos com aquela situação. O examinador começa a gritar, chamando Kunlun de idiota e dizendo que ele nem sequer vai conseguir passar na plataforma do teste. Nosso protagonista agradece e caminha em direção à plataforma do teste. Todos ali presentes ficam olhando o nosso herói subindo a escada para a plataforma de teste. O examinador diz que ele é um idiota por não tê-lo escutado. Kunlun fica no meio do círculo mágico enquanto é anunciado que irá começar. Então começa a pressão mágica, e nosso protagonista fica surpreso com aquela pressão. Ele se pergunta se aquela é a pressão do teste, dizendo que é como se os órgãos dele estivessem se partindo. O examinador o chama de idiota e o manda sentir o círculo mágico sob seus pés. E o examinador continua falando que a pressão continuará aumentando exponencialmente. E continua falando que o Kunlun vai se arrepender e que tem uma chance de parar o teste. A Isabela, preocupada, pergunta ao nosso protagonista como ele está se sentindo. O nosso herói, sofrendo, apenas responde que ele está bem. O círculo mágico continua fechando e aumentando ainda mais a pressão. Todos olham para aquilo abismados. O examinador já está suando, perguntando como aquilo é possível, porque o Kunlun está resistindo com seu poder físico. O círculo mágico passa da metade e ninguém conseguiu aguentar tanto só com o físico. Nosso protagonista está aguentando, enquanto o examinador pergunta se o Kunlun vai aguentar. Nosso protagonista fala que sim e que ele está em um excelente estado. O círculo mágico falta pouco para completar. A Isabela está chorando, falando que o nosso herói vai conseguir. E o examinador já está ficando louco, se perguntando se realmente é possível músculos resistirem à pressão mágica. Nosso protagonista, sofrendo, grita e o círculo mágico finalmente se completa. Os figurantes ficam surpresos e a Isabela fica feliz que o Kunlun conseguiu passar no teste. O examinador está desolado. Realmente é possível que músculos resistam à pressão mágica. Ao olhar para o examinador, o protagonista pergunta o que ele está esperando e por que ele quer logo o teste final. O examinador, incrédulo, pergunta se ainda quer fazer o teste final. É explicado que o teste final consiste em aumentar continuamente a pressão mágica até superar o recorde mais alto da plataforma. A Isabela, desde aquele momento, já passou no teste e pergunta por que ele quer continuar. O protagonista manda eles pararem de falar coisas sem sentido e, bravo, manda eles testarem ele agora. O examinador, sem escolha, ativa o teste final. E uma imensa pressão mágica é jogada para cima do Kunlun, que automaticamente sofre muito. Nosso herói está quase caindo, mas se mantém firme. Então, ele começa a gritar, enquanto a Isabela derrama lágrimas. Abismado com a situação está o examinador. E o sino é tocado novamente e o examinador-chefe, Yoji,
Se pergunta quem será que conseguiu fazer o sino tocar de novo. Os figurantes estão confusos, dizendo que o sino foi tocado novamente, e se perguntam quem quebrou o recorde outra vez. Eles começam a correr em direção ao salão de teste, enquanto querem saber se é tão fácil assim quebrar o recorde. A Isabela diz para nosso protagonista que os ferimentos dele foram graves e o pergunta por que ele foi tão longe. Kunlun apenas pede desculpas por preocupá-la, dizendo que entende sua condição, enquanto diz que alguém que não tem aptidão mágica como ele buscar o reconhecimento dos magos é muito difícil. A Isabela fica em silêncio, enquanto o nosso herói continua dizendo que seus resultados devem chegar ao máximo na academia o mais rápido possível. Nosso protagonista diz que o verdadeiro desafio não é o teste para aprendiz, mas sim fazer com que as regras do mundo mágico não se apliquem nele. E ela fica surpresa com a determinação do nosso herói. Enquanto isso, os figurantes estão vendo o novo recorde quebrado pelo protagonista e se perguntam se aquilo é algum erro. Uma voz misteriosa chama por um tal Mr. Niedelan, dizendo que se lembra de mandar não deixar o Kunlun passar no exame, e pergunta por que ele conseguiu passar. O Niedelan, que era o examinador do segundo teste, responde pedindo desculpa ao chefe examinador, dizendo que nunca viu um candidato tão desesperado quanto o nosso protagonista. Yoji o chama de ridículo e o lembra que seu dever é avaliar o poder mágico do candidato e se alguém que nem sequer consegue usar magia como Kunlun conseguiu passar, então ele é um inútil. Ele automaticamente pede desculpas ao Yoji e diz que o nosso herói atende aos critérios das regras do exame. Ao ver a resposta do examinador, Yoji fica surpreso. Enquanto o examinador continua falando para o Yoji ver como o Kunlun deixou a plataforma de teste e que talvez ele entenda o porquê ele não pode tirar a oportunidade que o Kunlun trabalhou tanto para conseguir. O examinador, tirando o emblema do seu pescoço, disse que o chefe é desprezível. Ao ver o examinador dizendo isso, Yoji fica puto. E o examinador continua dizendo que não pode fazer isso e manda ele pegar seu emblema de volta. Yoji apenas se vira, falando que tudo aquilo é ridículo, dizendo que ninguém se importa com sua aposentadoria. O Yoji sai de lá pensando que deve parar essas loucuras e que todos os magos examinadores são cruciais e que ele não permitirá que essas coisas aconteçam. Informam que o terceiro teste do exame será formado por magia de combate. As regras constituem os candidatos tirarem os lotes para determinar seus oponentes e então 2 participantes pisam no palco para um duelo de magia. Ambos os lados devem usar varinha para o duelo e aquele que derrotar o adversário é declarado vencedor. Os vencedores continuam um contra os outros até que os 40 finais sejam selecionados e com isso o instrutor finaliza falando que o exame começará amanhã e que todos deverão se preparar para o exame. Ao verem que o terceiro exame desse ano vai ser duelo de magia, os figurantes ficam surpresos dizendo que é loucura. Uns dizem que deram sorte porque aprenderam feitiços ofensivos enquanto outros reclamam que se forem trazer os próprios instrumentos os jovens ricos estarão com vantagem. Kunlun apenas observa a situação falando que sente que estão sendo segmentados. A Isabela pergunta ao nosso protagonista o que eles devem fazer. Então eles vão para a cidade comprar novos instrumentos. Nosso herói tenta usar uma varinha mágica enquanto a atendente fala que se ele quebrar ele vai ter que pagar e então manda ele sair de lá. Isabela manda o Kunlun não se desencorajar e disse para eles irem em outras lojas checar mais equipamentos e o nosso protagonista fala que não é necessário, que só queria confirmar novamente. Ele então tem certeza que não conseguiria usar instrumentos mágicos por conta das regras do teste, então amanhã vai ser bastante complicado. Uma voz manda o nosso herói e a Isabela parar chamando eles de forasteiros. Eles rapidamente olham para trás. E a pessoa misteriosa pergunta o porquê eles pararam no lugar errado. Isabela imediatamente os reconhecem como membros da Broken Sky Gang e que eles acidentalmente foram parar no território deles enquanto nosso protagonista se pergunta quem eles eram. Broken Sky Gang é um grupo de cavaleiros caídos e aprendizes abandonados formados por uma organização criminosa. O encapuzado diz que a Isabela parece ser um aprendiz de mago, enquanto Múmia fala que não precisa se preocupar já que aquilo vai ser rápido. Nosso herói fala que eles são apenas vermes ajudando uns aos outros e a Isabela está disposta a lutar. Quando de repente 2 pessoas atacam eles pelas costas. O Kunlun consegue salvar a Isabela por pouco. Enquanto os 3 vão para cima deles 2. O protagonista dá um soco no Múmia, arremessando a flecha no outro capanga. O encapuzado conjura um feitiço de fogo e lança contra o Kunlun, que com apenas um tapa depende o feitiço e chama aquilo de truque barato. O Múmia, que por alguma razão ainda tá vivo, tenta atacar a Isabela pelas costas, mas é pego pelo nosso protagonista e arremessado contra o encapuzado. Das costas do nosso herói o líder o acerta na cabeça. A Isabela grita pelo Kunlun enquanto o líder diz que o nosso menino é um monstro que o fez perder tantos capangas de elite. O Kunlun apenas levanta sua cabeça e olha para ele, que ao ver nosso protagonista de pé o chama de monstro mais uma vez. Repentinamente ele é agarrado no rosto pelo Kunlun, enquanto diz que ele é apenas um rato que ataca pelas costas e então pega a arma de sua mão. A Isabela de longe pergunta se ele está bem, que responde para não ela se preocupar. Porém a arma começa a congelar o braço dele. A Isabelle reconhece que aquilo é uma arma encantada com magia de gelo.
E o líder esmerilhado no chão diz que ele é um burro por ter caído naquilo. Nosso herói fica desacreditado que os bandidos têm algo assim. O líder pergunta se não tá doendo segurar o gelo e quando se espalhar congelar-o até seu coração. A Isabela pergunta ao Kunlun como ele está se sentindo. Nosso protagonista diz que é interessante. De repente o gelo que estava se espalhando pelo seu corpo se quebra. Ao vê-lo quebrar o gelo ele fica abismado. Isabela pergunta se a magia de gelo não machucou ele. Que responde dizendo que achou uma maneira de entrar no teste de amanhã. No dia seguinte, informam que o terceiro teste mágico do exame começará. O torneio de combate mágico. Enquanto mandam todos se organizar. Isabela torce para o protagonista dizendo que ele vai conseguir, que diz que irá dar o seu melhor. Ao verem a nossa montanha de músculos carregando um tronco de árvore nas costas, os figurantes se perguntam se ele não se confundiu com o exame de aprendiz de cavaleiro. O figurante diz que lá não é um lugar para comparar tamanhos, enquanto uma pessoa misteriosa escuta tudo. Alguns reconhecem a pessoa misteriosa como o gênio de Fuk e falam que por mais que sua aparência seja de um estudante do fundamental, ele tem uma força incrível. Enquanto isso, os examinadores falam da modificação da regra de que só se pode lutar usando instrumentos mágicos. Yoji diz que é sempre bom ser cauteloso e que eles precisam encontrar um motivo para fazer com que essa pessoa não passe. O examinador fala para o chefe não se preocupar, que ele está acabado nesta terceiro teste porque ele armou pro nosso menino. Informam para eles se organizarem a partir de seus números. Ao verem como é formado o terceiro teste, um figurante diz que passar na maior parte do exame depende da sorte. Enquanto outros reclamam dizendo que a sorte faz parte da força de qualquer forma. Anuncia-se a formação dos grupos e todos ficam surpresos com o grupo 35 falando que aquele é o grupo da morte. Porque no número 178 tem o famoso Cuida. No 176 tem um gênio da família Mago Melo III. No 180 tem o portador da linhagem especial Sarol. E no número 179 tem a garota mágica Lumen. Eles comentam que esses fortes concorrentes acabaram no mesmo grupo e então se perguntam quem foi azarado do número 177 que caiu com eles. Que para surpresa de ninguém foi o protagonista. É claro, foi obra daquele examinador dizendo que manipulou o sorteio, que pensa que agora o Kunlun está acabado. Uma explosão acontece e o teste se inicia. Por mais que seja um teste básico, a maioria dos candidatos tem uma boa base. Isso cria um ambiente extremamente competitivo. Um tempo se passa e a partida para o grupo 35 começa, chamando o número 176 Melo. Ao verem o gênio Melo pela primeira vez, todos ficam surpresos dizendo que ele é o herdeiro de uma família de magos. E que aos 14 anos ele dominou 3 feitiços de ataque. O que era insano para alguém que nem mesmo era aprendiz ainda. O oponente que irá enfrentá-lo será o número 177, Kunlun. Todos se lamentam pelo protagonista, o chamando de azarado por ter que enfrentar o Melo na primeira rodada. Mas alguns ali presentes reconhecem o Kunlun e lembram que foi ele que quebrou o recorde no primeiro dia do exame. Ao saberem disso, ficam surpresos, mas dizem que ele não tem aparência de um mago. O contraste entre os físicos é ridículo. Mas dizem que poder mágico é inversamente proporcional ao físico. Melo puxa sua varinha, que reconhecem que aquele é o coração de Jade, explicando ser um artefato do extremo abismo. O protagonista então se pergunta se aquilo é o instrumento mágico dele, mas que não sente nenhuma magia vindo dela. Informam para o Kunlun se preparar para a rodada. Que logo saca um Funkin porrete gigantesco e o safado pede desculpas falando que a varinha magia dele é um pouco grandinha. Melo fica assustado com isso. E a plateia se pergunta o que era aquilo. Essa varinha foi um presente gentil do pessoal da Broken Sky Gang. Nosso herói pegou os equipamentos mágicos deles e foi para uma ferraria, pedindo para o ferreiro Ajax derreter tudo e fazer um porrete, que respondeu que isso seria um insulto. Mas o Kunlun joga um saco cheio de moedas de ouro, obviamente patrocinada dos gentis camaradas da Broken Sky Gang, que instantaneamente anima o ferreiro e diz que não é pelo dinheiro, mas vai fazer isso. E com a ajuda do capanga mago extremamente entusiasmado, eles conseguiram fazer o instrumento mágico do Kunlun. Yoji fica puto falando que sabia que o protagonista iria fazer algo desse tipo. Enquanto a plateia chama ele de ridículo dizendo que ele está trapaceando. Kunlun só manda eles calarem a boca e prestarem atenção. Ele começa a gritar no meio da arena, de seu punho uma aura azul surge. E um poder gélido cobre todo o porrete. Ao verem isso, a plateia fica surpresa. Nosso herói está confiante, mandando eles olharem, dizendo que aquilo é uma autêntica varinha mágica, já que as regras da academia não falam sobre o peso e altura das varinhas. Ao ver aquilo, a plateia é obrigado a aceitar que de certa forma é uma varinha mágica. O protagonista safado sabe que o número que ele pode usar aquela magia é limitado. Yoji fica puto dizendo que aquilo é claramente uma arma encantada e que contatará o comitê para revogar sua qualificação no exame. Porém, o examinador ao lado dele diz que ele está explorando a cláusula das regras do instrumento e será difícil revogar a qualificação do exame dele por causa disso. Yoji se acalma e o examinador fala para ele não deixar a raiva afetar seu julgamento. Enquanto diz que o background da família do Melo não deveria ser subestimado. Deixe o Melo esmagar o Kunlun com magia.
E essa será uma vitória para eles dois. É informado para os candidatos aguardarem. Pós o comitê está discutindo os detalhes da concorrência. Melo se aproximando diz que é loucura, só porque algo é grande não significa que seja forte. A essência da magia está em usar as regras do mundo para vencer, e não entende como alguém como ele conseguiu ter os resultados anteriores. Kunlun expressa seriedade ao ver Melo dizendo isso, enquanto a plateia está elogiando Melo, dizendo que ele está disposto a ensinar até mesmo seus adversários. Um candidato concorda, falando que a magia tem uma vantagem natural sobre a força bruta e que os cavaleiros devem se submeter aos magos. Outra pessoa diz que, pelo tamanho do instrumento do Kunlun, a velocidade do feitiço diminuirá drasticamente. Informam que o comitê decidiu não alterar o cronograma, enquanto alguns figurantes dizem que tomaram essa decisão com base nisso. Então a luta começa, com Melo conjurando um feitiço que é afundado no chão pelo porrete de Kunlun. Ao verem isso, todos ficam boquiabertos. Kunlun lentamente tira o porrete de cima de Melo, que está afundado no chão inconsciente. Nosso herói pede desculpas e explica que nunca subestima a força de seu oponente. Vendo a situação de Melo, todos ficam abismados. Kunlun pede para ajudá-lo, dizendo que ainda dá tempo. É anunciada a eliminação de Melo, com o vencedor sendo o número 177, Kunlun. Isabela fica animada com a vitória dele. Os outros candidatos estão surpresos, se perguntando se isso era uma piada vendo Melo derrotado daquela forma. O examinador que armou para o protagonista está desolado, se perguntando se está sonhando. Youji, que também está desolado, pergunta como isso é possível. O examinador diz que Melo perdeu porque foi descuidado ao deixar sua guarda baixa por não ter experiência contra guerreiros. Youji diz que isso não importa e pergunta se ele tem certeza sobre seu grupo da morte. O examinador responde dizendo que Melo cometeu um erro e que os outros candidatos estão cientes da situação, e que não haverá nenhum problema. Youji diz que espera isso. Enquanto isso, o árbitro pede para Kunlun descer da arena para os outros candidatos participarem, mas ele responde que quer requisitar um desafio de guarda, deixando o árbitro surpreso. Kunlun pergunta se não é apenas por este desafio que se pode desafiar o eco virtuoso desse evento, isso está no artigo 2 do regulamento. O árbitro fica surpreso ao ver ele pedindo o desafio de guarda e diz que faz muitos anos que pediram isso enquanto verifica. Ao verem o protagonista requisitando o desafio de guarda, os figurantes se perguntam o que seria. Um explica dizendo que o desafio consiste em ficar na arena enfrentando todos os participantes. Ao ouvirem, eles ficam incrédulos e logo chamam Kunlun de bastardo arrogante. Youji vê uma oportunidade e manda o examinador concordar com aquilo, dizendo que ele está cavando a própria cova. É informado que Kunlun iniciou um desafio de guarda, e os outros participantes deverão revezar para enfrentá-lo, e que o recorde foi de 17 pessoas. Os candidatos ficam loucos, dizendo que ele está insultando eles, chamando-o mais uma vez de arrogante. Então uma pessoa se aproxima da arena, todos o reconhecem como Cuida e pedem para ele acabar com nosso herói. Cuida pensa que essa é uma boa oportunidade de fazer o seu nome e que não irá subestimá-lo como Melo acabou fazendo, já que a agilidade de Kunlun é extraordinária e por isso venceu Melo, enquanto fica em uma boa distância de seu oponente. Os participantes elogiam ele, dizendo que Melo só perdeu porque não teve chance de conjurar um feitiço, enquanto falam que Kunlun não conseguirá lidar com isso. A partida começa, e de repente o protagonista some. Cuida se assusta com a velocidade. Nosso herói já aparece na frente dele preparando um golpe vertical enquanto Cuida diz que o feitiço instantâneo dele é mais rápido. E então o feitiço acerta nosso herói. Mas Cuida toma um golpe de seu porrete, sendo empurrado contra a parede e destruindo-a. Ao verem isso, todos ficam em choque, enquanto Cuida está todo esmerilhado na parede. Kunlun diz que conseguiu controlar sua força e que ele conseguirá ganhar de todo mundo sem causar lesões para o resto da vida. Ao ouvir isso, o examinador fica sem chão. Os participantes estão malucos, dizendo que ele claramente foi acertado pelo feitiço. Porém, é anunciado que o vencedor é o número 177, Kunlun. Ao verem que até mesmo a defesa dele é forte, ninguém acredita. Youji, suando frio, se pergunta que tipo de aberração ele é. Isabela Corada o chama de incrível, dizendo que queria gritar mais alto, mas o clima não está bom para isso. A equipe médica vai ao resgate de Cuida. A segunda partida iria ser anunciada, mas o próximo oponente desiste logo de cara. Os outros candidatos não o julgam, dizendo que também escolheriam perder, já que só um idiota para querer enfrentar o monstro do Kunlun. Um participante levanta a mão, falando que é a sua vez e que escolhe perder também, perguntando o que os outros estão olhando. Vários candidatos, um atrás do outro, pedem por desistência, enquanto um examinador comunica a Youji que está havendo uma onda de desistência, chamando-os de covardes. Youji olha para o examinador que armou tudo e o pergunta se ainda o plano é confiável, que responde, tremendo, dizendo ter uma carta na manga. Pois no grupo 35 ele colocou um Coringa, o número 191, Mago Gialon, explicando que foi eliminado do último exame por ter matado um candidato. A sua força não é inferior à de um Mago Júnior,
dizendo dele ser bastante peculiar. Ele acredita que o Jialon possa acabar com o protagonista, enquanto diz que se ambos se ferissem seria ainda melhor. Yoji diz admirar sua filosofia educacional, mas o chama de conservador, mostrando um artefato do osso do monstro mar chamado de artefato estelar que proporciona defesa física passiva. Yoji se aproxima e diz que aqueles que fazem coisas grandes não hesitam em aplicar a justiça por qualquer meio. A onda de desistência continua. Um figurante está puto dizendo que esses covardes vão deixar o Kunlun quebrar o recorde tão facilmente. Outro responde ao mandando ir e desafiá-lo ele mesmo. De repente é anunciado que o número 191 escolheu lutar. Ao verem isso todos ficam surpresos se perguntando quem era. Nosso herói se vira para ver. Enquanto o número 191 entra na arena, todos o reconhecem como o Mago Jialon. O artefato estelar foi dado a ele pelo Yoji. Jialon diz que aquele estágio não era para ele ao mandando ser um guerreiro ou ferreiro e que não é tarde demais para desistir. Kunlun fica surpreso com aquilo. Jialon continua dizendo que após a partida começar a vida dele ficará em perigo e que apenas está avisando. A plateia o reconhece como aquele que foi desqualificado do exame anterior por ter matado um candidato e a Isabela fica preocupada com nosso herói. A rodada então é iniciada. O protagonista não perde tempo e com sua incrível velocidade está cara a cara com Jialon, que está surpreso com tanta agilidade. Mas o porrete colide com um escudo mágico, deixando o protagonista e todos surpresos. O miserável tá sorrindo, enquanto diz que aquilo realmente é real. O protagonista se pergunta se aquilo é uma barreira mágica. A plateia reconhece que a barreira mágica é masterizada pelos magos de ranking estrela. Jialon não perde tempo e diz que é a sua vez, conjurando uma magia de fogo e então lança contra o Kunlun, que é acertado em cheio. Os figurantes ficam surpresos vendo ele ser atingido. A Isabela grita pelo seu nome. O Jialon pede desculpa e diz que não tinha intenção de matá-lo. Kunlun então aparece das chamas, dizendo que então era assim. Ao ver o protagonista vivo, Jialon fica surpreso. De repente nosso herói pega em seu braço dizendo que ele vai se arrepender. Quando o golpe de porrete está quase o acertando, o escudo mágico é ativado, que faz Kunlun soltar seu braço. A pedra estelar emana uma luz, e o nosso herói percebe isso, dizendo que estava certo. Jialon novamente conjura outra magia de fogo nele. Ao acertá-lo, uma explosão acontece. A Isabela grita novamente pelo nome do nosso herói, enquanto a plateia fica surpresa ao ver Jialon conjurando outra magia estelar, que está pensando que deve acabar essa luta rápido. Ele quer entrar nessa academia e aprender os segredos da espiritualidade porque uma hora ou outra o seu corpo entrará em colapso. Algo chama sua atenção. A fumaça então abaixa. E o Kunlun está firme, falando que a magia dele é superficial e que já enfrentou magos bem mais difíceis que ele. Jialon está abismado perguntando por que ele ainda não morreu. Os figurantes estão todos surpresos que o protagonista está vivo e que ele disse que matou magos antes. A Isabela com lágrimas nos olhos diz que ele vai conseguir. Que responde mandando ela não se preocupar já que ele achou uma maneira de derrotá-lo, enquanto Jialon fica em choque. Aquele examinador fica desesperado se perguntando que tipo de técnica que ele usou para ficar vivo. E o Yoji responde dizendo que ele não usou nenhuma técnica. Ele apenas usou seu corpo como escudo. Jialon, tomado pelo desespero, fala que vai matar ele. E conjura uma magia de chamas negras. A plateia vai à loucura ao ver magia negra sendo utilizada. Confiante, ele diz que ganhou com aquele feitiço. Mas de repente nosso herói aparece atrás dele, dizendo que a sua raiva o deixa com falhas. Jialon fica sem reação enquanto uma mão o cerca. Kunlun com uma mão tampa a boca dele, falando que o mecanismo não vai ser desencadeado. Pois naquele exato momento ele percebeu isso. Dizendo com uma cara assustadora que a razão pela qual ele pode pegar ele na mão é que o escudo não reage a movimentos lentos. Os outros se perguntam se nem mesmo com magia negra pode pará-lo, então o que pode? Yoji, ao ver que o protagonista identificou o mecanismo do artefato estelar, fica surpreso. Jialon está quase desmaiando pela falta de ar. Enquanto Kunlun diz que com aquele nível de força o fez desmaiado, já pedindo para o árbitro acionar a equipe médica. Que apenas responde que sim, se perguntando por que ele está obedecendo às ordens dele. É anunciado que o vencedor é o nosso herói. E a plateia não gostou disso e ficam se perguntando como ele foi derrotado, dizendo que a visão do mundo entrou em colapso. Informam que nas 3 rodadas seguintes da competição, ninguém se ofereceu para lutar contra o Kunlun então. É anunciado que pela vitórias consecutivas do número 177, Atilian Kunlun, ele receberá méritos e privilégios. Ao verem isso todos ficam surpresos enquanto a Isabela fica feliz o chamando de invencível. Uma voz manda o chamarem para o seu escritório imediatamente. Uma porta se abre. E foi o Yoji que mandou chamarem o nosso herói, que pergunta se ele queria vê-lo. Que explica dizendo que por ele ter tocado o sino 3 vezes ele se tornou notável, enquanto pensa que o jogo teve uma reviravolta e tanta. E que até sua sorte no sorteio do jogo é louvável. Olhando para ele com raiva, diz que vai direto ao ponto, falando que investigou seu histórico e viu que acidentalmente matou o mago da família Moshan, e o pergunta se ele veio até a academia evitar problemas.
Kunlun não responde pensando que o canal de informação deles é muito aprofundado. Yoji fala que está ciente de sua situação e o promete que vai usar toda a sua influência para resolver a situação sobre a morte do mago, mas com algumas condições, é claro. Nosso herói apenas responde para ele dizer quais. Yoji então diz para ele voluntariamente desistir de ser um mago, sabe que ele é o filho do mago Barney e que sabe que seu combate é excelente. Mas fala que o caminho de mago não é para ele, dizendo que pode recomendá-lo para ele se tornar um cavaleiro real. Kunlun responde que ele é um examinador atencioso e pergunta se cavaleiros reais têm permissão para usar o portal de teletransporte para a capital do mago. Yoji fica confuso com sua pergunta. Porém logo responde que os cavaleiros reais não têm permissão e que somente os magos podem controlar os portais. O protagonista então responde que a recomendação de cavaleiro dele não é necessário, já que o seu objetivo só pode ser realizado se tornando um mago. Yoji grita e o manda parar de brincar, dizendo que ele é apenas um trouxa que não consegue usar magia e se ele não acha isso um absurdo. Kunlun calmo responde que a academia seleciona aprendizes de acordo com os cores dos exames, enquanto diz que a opinião dele não relevante a nada. O Yoji o chama de insolente e teimoso. Nosso menino só vira e fala que se ele não tem nada para falar e que ele não precisa se incomodar com o caso daquela família fraca dos Moshans. Ele mesmo resolve sozinho. Yoji bate na mesa com raiva, o chamando de bastardo ignorante, dizendo que muito bem. Falando que não vai deixar ninguém estragar seu exame. Chamando um tal de Haleig que aparece respondendo que está ali enquanto manda dizer que o próximo teste será o teste de caçador de besta espírito. Ele irá pessoalmente supervisionar esse teste e o Haleig fica surpreso, falando que ele irá organizar um tópico tão difícil para a final que apenas o manda fazer o que ele diz. Informam o tópico do quarto teste, explicando que os participantes devem se aventurar na floresta misteriosa e procurar a besta do espírito cuja aura ressoa com a sua própria e em seguida, usar encantamentos para capturar a besta como seu familiar. E então o levá-lo para a inspeção da academia e passará no teste. Os candidatos, após saberem como funciona, ficam surpresos sobre usar feitiço de encantamento, enquanto um diz que aquele é seu terceiro teste e esse ano tá sendo o mais difícil. Yoji pede para não se preocuparem porque haverá instrutores ensinando feitiço de encantamento em breve e que esse também é um teste para aprenderem habilidades. Explicando que o ponto-chave é para se lembrar que a floresta misteriosa é perigosa e que eles devem apenas explorar a Tier 1 da floresta. Mandando não ir tão fundo porque se você acidentalmente se desviar da floresta, a equipe de resgate não se irá se responsabilizar. Ao saberem dessa informação, os participantes ficam receosos, falando que isso é muito perigoso, já que não podem nem garantir sua segurança. Yoji corta dizendo que o caminho de um mago é repleto de dificuldades e que se estão tão preocupados com sua segurança, é melhor desistirem agora. O clima imediatamente fica sério com os candidatos. E o Yoji encara nosso herói, que não se intimida e encara de volta. A explicação continua com ele dizendo que haverá instrutores no local explicando a essência da conjuração e começa a dizer que explicará o feitiço de encantamento. Isabela diz ao Kunlun que ele novamente está sendo alvo e o pergunta o que ele irá fazer, que responde falando que irão dar passo a passo e planejar as coisas. Na manhã do dia seguinte, o quarto teste, o caçador da besta do espírito, começa. O capítulo se inicia com os candidatos indo em direção à floresta, informando que eles devem retornar até o pôr do sol. Dois figurantes estão dizendo que o exame desse ano está difícil e um fala que está inseguro porque não conseguiu aprender o feitiço de encantamento direito. Kunlun, ao ouvir aquilo, fica sem palavras. A Isabela mandou ele ter cuidado e falou que a floresta misteriosa é muito perigosa, porém ele disse para ela não se preocupar. Kunlun na floresta não tem ideia por onde começar, pois aquilo parece ser complicado. Uma pessoa misteriosa o observa escondido nos arbustos, dizendo que não esperava que essa oportunidade chegasse tão cedo. Em outro lugar da floresta, Jifuk diz ter sorte de não ter caído com aquele monstro do terceiro teste e que não esperava que Melo e Cuida fosse derrotado por ele. Felizmente ele conseguiu uma pontuação decente e entrou para o quarto teste, dizendo que dominou isso quando tinha 9 anos e que tem isso no bolso. Uma voz chama pelo seu nome. Jifuk imediatamente os reconhecem. E a garota pede para eles formarem um time. Jifuk pergunta qual o benefício de se unir, já que o objetivo é capturar animais de estimação, pensando que os dois falharam no terceiro teste, dizendo que sua pontuação é maior que deles e eles ainda querem se unir a ele. A garota o pergunta se ele não está interessado, o melhor candidato do exame desse ano, falando que tem grandes recompensas e que estão dispostos a ajudá-lo. Mas ele responde que aquilo era ridículo e que eles dois são concorrentes e porque estão sendo tão gentis. O cara de cabelos longos diz que devido à sua falha no terceiro teste eles devem ter uma pontuação alta nesse, sugerindo ir ao Tier 2 da floresta. Jifuk fica surpreso com a ideia e pensa que eles querem ir até lá só para conseguir uma pontuação alta, porém a situação deles é diferente. É evidente que esse teste foi direcionado para o Kunlun ser eliminado e o título final Tian Kui. Mas, ele pensa um pouco e diz que o protagonista sempre surpreende a todos e diz que não seria estranho ele conseguir passar, dizendo que isso é uma possibilidade. Jifuk então diz aos dois que concordam em se unir a eles,
porém com a condição de ele capturar um animal primeiro, que concordam. Em um lugar distante da floresta, uma voz ecoa. Nosso herói se pergunta o que era aquela voz nas costas dele. De repente, algumas sombras aparecem, que imediatamente cercam o protagonista. Um velho mago pergunta se ele é aquele que chamam de Atilan Kunlun. Ele pergunta quem eles eram e por que estavam agindo tão sorrateiramente. Dois mascarados vão para cima dele, dando um chute em um que voa, e um soco no outro quebrando a espada. O mago começa a fazer um encantamento. E então um feitiço é lançado contra o nosso herói. E plantas surgem do chão agarrando suas pernas. Ele fica confuso e se pergunta que tipo de feitiço era aquele. Outros dois aproveitam a situação e tentam atacá-lo. As armas parecem tê-lo atingido, mas ele consegue se defender segurando as lâminas com suas mãos nuas, as destruindo fechando seus punhos. Ele se solta das plantas com um grito de guerra. Puto, ele os chama de bastardos por estarem querendo assassiná-lo em plena luz do dia. O velho mago se pergunta como aquilo era possível e diz que seus informantes estavam errados e definitivamente aquele garoto não era um aprendiz. Mas o protagonista calmamente pega a lança e se prepara para jogar, falando que ele não vai escapar. O arremesso é feito no estilo espartano, que com uma trajetória perfeita acerta inúmeras árvores pelo caminho e perfura o corpo do mago. Kunlun sente-se com a sensação de dever cumprido, mas logo pensa que ferrou, porque ele não deixou nenhum vivo para saber quem estava tentando o assassinar. Um distintivo ao lado de um morto chama a atenção dele. Ele o pega se perguntando o que era aquilo e diz que irá perguntar a Isabela quando voltar, já que por enquanto o exame é mais importante. Ele olha para o lado ao ouvir algo e vê uma espécie de lobo próximo a um corpo. Kunlun se pergunta se o cheiro de sangue o fez ser atraído, e a besta à sua frente é uma raposa da névoa, um monstro de segundo nível, que enxerga aquilo como uma oportunidade de passar no teste, dizendo que é apenas conseguir controlá-lo. Então ele começa a tentar ativar o feitiço de encantamento, pronunciando um monte de besteira inútil, chamando ele mesmo de idiota estúpido e falando um bulubil do nada. A raposa está olhando se perguntando se nosso herói é um idiota, que não gostou e a manda ter alguma reação, chamando de cadela, pensando que realmente ele não tem nenhum talento mágico no final das contas. Raposa essa que não gostou nenhum um pouco e começou a rosnar para ele. Um tempo se passa e uma sobe fumaça no meio da floresta. Kunlun matou a raposa e está fazendo churrasco com ela coitada, enquanto diz que ela não era a criatura que ressoava com seu espírito. Difuk está prestes a capturar uma besta mágica, um piolho de 8 pernas, uma besta de segundo nível. A besta então é capturada pelo Difuk, que está se gabando por ter conseguido capturar uma besta de segundo nível, dizendo que ninguém pode competir com ele agora, enquanto os outros estão o parabenizando. Um estrondo ecoa pela floresta e uma besta é jogada no chão, que morre instantaneamente. Claro que isso é obra do protagonista, falando que realmente é difícil encontrar um animal de estimação obediente. A besta era um Sword Fan de terceiro nível. Kunlun pensa que isso não funciona porque a inteligência dessas feras é muito baixa e que é impossível se comunicar com elas. E se lembra que seu avô dizia que algumas bestas tinham a capacidade de invadir suas mentes, tendo uma grande inteligência. Mas a situação é que para ele é impossível se comunicar com as bestas espirituais então. Diz que a única é procurar uma besta que se comunique com ele. Uma voz chama uma pessoa de senhor, que diz para o Yoji que a patrulha encontrou vestígios de uma organização maga secreta. Yoji se pergunta se eles não são apenas ratos que colaboram com outros grupos e não sabe o que eles querem nas montanhas. Um novo relatório é informado, dizendo que a patrulha enviou novas informações. Yoji pergunta o que houve agora. O mensageiro responde que nas profundezas do segundo tier da floresta encontraram vestígios de batalha e corpos de 5 membros da organização maga secreta, incluindo um mago estelar. Ao saber desta informação, Yoji fica com raiva deles terem a ousadia de lutar na área do exame, e manda aumentarem imediatamente a intensidade da patrulha e para espalhar sua palavra. Os figurantes ficam se perguntando que tipo de evento inesperado aconteceu e a Isabela está preocupada com o Kunlun. Um tempo se passa e o pôr do sol se aproxima. Às 3h45 da tarde, alguém manda olhar, dizendo que quem está voltando completou a captura tão rapidamente e que isso é incrível. É apresentado o candidato que retornou, número 93 Alan, e que a besta que ele trouxe é uma F era de primeira camada, o Fazão da Montanha Branca. O instrutor então diz que ele deve mostrar o seu controle sobre a besta e que isso também é um critério do quarto teste e ele concorda. Ao ver isso, os figurantes ficam admirados, dizendo que se a pessoa estabelecer uma conexão mental com sua besta espiritual, poderá controlá-lo sem dificuldades e que passar é garantido para ele agora. Então os candidatos um por um começam a chegar, uns com sua besta espiritual, outros com lesões e de mãos vazias. Enquanto isso, nosso herói está puto porque está perdido, dizendo que ali é desconfortável e cogita estar perdido, se perguntando o porquê de não haver mais tantos monstros naquela área. Ele tem que se apressar porque está anoitecendo, o sol está prestes a se pôr. Alguns figurantes dizem que não acreditavam que realmente teriam pessoas que conseguissem capturar bestas de segundo nível e que muitos candidatos são excelentes.
Isabela aparece perguntando se alguma deles viu o Kunlun, que respondem que não o viram naquela área. Difuca aparece dizendo a ela que o viu na segunda camada da floresta. A Isabela então pergunta o que aconteceu depois disso. Ele responde que o viu ir para as montanhas e suas chances de voltar são baixas. Ao ouvir isso, a Isabela começa a ficar preocupada com nosso herói. Yoji manda Bendo reunir a todos para anunciar o final do exame. O sol está muito perto de se pôr, enquanto a Isabela pede para que Kunlun retorne em segurança. Difuk vê isso e diz que é impossível ele retornar e que o vencedor desse ano será ele. Prestes a anunciar o fim do exame, o chão começa a tremer e todos se perguntam se é um terremoto. Yoji fica incrédulo com essa situação. O terremoto fica cada vez mais forte. Seria aquilo um desastre de nível fantasma? Uma besta aparece do chão, deixando todos aterrorizados, pois aquilo é uma invasão de feras de nível fantasma. Yoji e o examinador ficam assustados ao saberem que se trata de bestas desse nível, e que aquilo é um dragão da terra da floresta de Mistvod, não entendendo o porquê dele estar atacando a academia, já que aquela criatura não gosta de deixar seu território. A fumaça começa a se abaixar e percebem que alguém está montando em cima dele, e automaticamente percebem que aquele é o nosso menino, já mandando a besta se ajoelhar, que obedece rapidamente ao seu comando e fica de joelhos com o Kunlun em cima de braços cruzados, falando que conseguiram chegar a tempo. Todos ficam abismados, e com mais um comando, Kunlun diz para a besta que ela assustou todos e manda ela dançar e cantar para todos. A fera fica surpresa com seu pedido, junto com os outros que estão incrédulos com a situação. De repente, a besta começa a soltar um som, dançando de um lado para o outro, enquanto rola para frente e para trás. A galera vai à loucura, falando que então ele é o seu companheiro. Isabela toda corada fala que era esperado do nosso herói. Para não perder a próxima parte, ative o sininho. Até logo!